Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Só meus amores não, né, gente? Porque ultimamente eu só tenho entrada aqui, tipo, olá, meus amores, e tô esquecendo das amoras. Não, gente. Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, como eu sou a louca da tag, então o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma tag, e o nome da minha tag de hoje é Se Eu Fosse. Vocês já ouviram essa tag? Vocês já viram essa tag? Então, se vocês não viram essa tag, acompanhe aqui no meu canal, porque quando eu não tenho muito assunto de vídeo, não tenho muita coisa que fazer, ou então tô na correria, o que é que eu faço? Eu faço uma tag. Por quê? Porque a tag sempre me salva. E como eu sou a louca da tag, hoje eu vou trazer pra vocês mais uma tag. Mas antes disso, roda a vinheta! Bom, gente, eu ainda tô aqui ainda com essa cara inchada, que eu acabei de acordar, tô com umas olheiras aqui espalhadas pelos olhos, né? Mas, enfim, vamos para a tag, né? Que foi isso que eu vim fazer aqui. Então, vamos para número 1. Gente, não vou ficar falando 1, 2, 3, 4, 5, não, tá? Vamos para o número 1. Se eu fosse um mês. Bom, gente, se eu fosse um mês... Se eu fosse um mês, eu seria o fevereiro. Porque nada melhor do que começar o fevereiro ali com carnaval, com folia, né? Então eu seria fevereiro, porque é um mês bastante alegre, todo mundo espera pelo aquele climão ali do carnaval, sabe? Então provavelmente sim, eu seria o fevereiro. Se eu fosse um dia da semana. Se eu fosse um dia da semana... Bom, se eu fosse um dia da semana, provavelmente eu seria, gente, um sábado, porque eu amo sábado, por mais que eu não faça bosta nenhuma, como eu não tô fazendo, né? Eu seria um sábado, porque segunda, sexta sempre tem aquela... como eu já falei, por mais que eu não faça nada, mas eu amo o dia de sábado. Se eu fosse um planeta. Bom, gente, se eu fosse um planeta... Se eu fosse um planeta, eu seria Marte. Por quê? Porque Marte é vermelho, eu amo a cor vermelha. Marte é um planeta frio e é o quarto que está mais próximo do Sol. Então, provavelmente, assim, eu seria Marte. Cada pergunta idiota, né? Mas tudo bem. Se eu fosse um país. Gente, se eu fosse um país, apesar do Brasil ser uma bagunça do cacete, mas eu seria o Brasil. O Brasil é que nem coração de mãe, né? Ele sempre vai lá, abraça todo mundo vem, todo mundo vai, todo mundo entra, todo mundo sai. E o Brasil tá sempre ali de braços abertos, que nem o Cristo Redentor, sempre ali de braços abertos esperando todo mundo. Então, provavelmente, assim, eu seria o Brasil. Se eu fosse um móvel, gente, se eu fosse um móvel, seria uma cama. Até porque, né, gente, eu tô me sentindo praticamente a parte de um móvel dentro dessa casa aqui, que não sai mais. Mas provavelmente, sim, eu seria uma cama. Porque a cama é um lugar onde a gente relaxa, é um lugar onde a gente dorme, onde o nosso corpo ali fica uma maravilha. E é lá também que a gente faz as melhores coisas da vida. Então, provavelmente, sim, eu seria uma cama. Se eu fosse um pecado. Bom, se eu fosse um pecado, eu seria, nesse momento, eu aqui, tá? Eu seria o pecado da preguiça. Porque, gente, ultimamente eu tenho carregado uma preguiça, mas eu tenho carregado uma preguiça fora do comum. Eu sei que preguiça não é de Deus, mas, oh Deus, perdão, mas é uma coisa que eu tô carregando ultimamente, é a preguiça. Então, o meu pecadão aí seria a preguiça. Se eu fosse uma pedra, gente, se eu fosse uma pedra, eu seria rubi, se eu fosse uma pedra, porque eu acho... Gente, esse negócio aqui tá estranho. Eu seria rubi, porque eu gosto da cor vermelha, eu acho o rubi uma pedra linda. Mas, né, gente, pela pessoa aqui, Diane, eu seria um diamante, né? Porque, ai, que pedra maravilhosa. Diane, diamante, ui. Então, já ia, né? Eu seria, provavelmente, assim, um diamante. Não seria tão bruto, né? Porque não teria como ser um diamante bruto, porque sou nanica, então seria um diamante razoável. Se eu fosse uma flor... Gente, eu amo orquídea, mas uma rosa é uma rosa, né? Ainda mais vermelha. Nossa, então provavelmente assim, gente, seria uma rosa. Delicada, cheia de espinho, mas seria uma rosa. Se eu fosse um clima. Se eu fosse um clima, seria o calor, né? Porque eu gosto do calor, praia, piscina, eu já ia falar caverna, cachoeira. Então seria o calor.
Se eu fosse uma estação, eu seria ou o outono ou o verão. Porque o outono tem aquele friozinho gostoso, a gente coloca aquele casaco, né? Fica um dia melhor, sei lá. Mas o verão também, como eu já falei aí, né? Seria o verão também, por quê? Por causa da praia, por causa daquela marquinha que a gente pega. Então, sim, gente, eu seria o verão. Verão de dia e outono à noite. Tudo bem que não tem essa opção, né? Mas seria exatamente assim. Se eu fosse, Santiago já fala, se eu fosse, mas eu não sou. Se eu fosse um prato. Nossa, é cada coisa. Bom, gente, se eu fosse um prato, eu seria um prato razoável. Não seria aquele prato fundo, porque eu não sou de comer muito. Então seria aquele pratinho razoável, sabe? Nem fundo e nem raso. Vocês entenderam, né? Esse negócio aqui tá estranho, tá me incomodando. Se eu fosse um instrumento. Bom, se eu fosse um instrumento, eu seria ou um piano, porque eu acho um instrumento bonito, ou seria uma guitarra, ou um violão, não sei, né, por causa da cinturita. Então, provavelmente assim, eu seria uma guitarra ou um violão. Se eu fosse um elemento. Se eu fosse um elemento, seria água. Por quê? Porque a água faz bem pra vida, né, meu bem? A água faz bem pra vida, a saúde. Quando a gente tá com calor, onde é que a gente vai? Vai se refrescar onde? Na água. Então, seria assim, a água. Se eu fosse um passarinho. Gente, se eu fosse um passarinho, eu seria um beija-flor. Eu acho que é o único passarinho que não tá em extinção. Se eu tô errada, deixa aí nos comentários, tá bom? Mas eu seria, assim, um beija-flor. Ou aquele outro passarinho, como é que fala, gente? Acho que é andorinha. Eu não sei como é que fala aí nos outros lugares, mas enfim, eu seria andorinha. Mas eu sou sozinha. Andorinha sozinha não faz verão. Mas eu seria uma andorinha, porque a andorinha, ela vai de estado para estados na época do verão. Seria uma andorinha ou um beija-flor. Se eu fosse um som. Gente, se eu fosse um som, seria o som da natureza. Por que o som da natureza? Gente, é tão bom, né? Você ficar tranquila ali no seu momento de paz, da sua meditação e aquele som da natureza passando. Nada melhor. Aquele momento ali de paz interior. Se eu fosse um sentimento, gente, eu seria alegria, porque eu não gosto de tristeza, eu não gosto de ver ninguém triste. Então, provavelmente assim, eu seria a alegria. Esse sentimento acho que combina muito comigo. Se eu fosse um lugar. Gente, se eu fosse um lugar, tá aí. Nunca parei pra pensar qual lugar eu seria. Qual lugar eu seria, gente? Não lembro qual lugar eu seria porque me faltou aqui a memória, né? Eu poderia ser minha casa, o lugar da minha casa, onde eu tô. Daí vai ficar o lugar da minha casa, então. É isso. Se eu fosse um lugar. Se eu fosse um sabor. Gente, se eu fosse um sabor, eu seria chocolate. Porque eu amo chocolate, eu gosto de chocolate branco. Mas por eu ser essa cor aqui de chocolate preta, né? Então provavelmente eu seria um chocolate negro, um diamante negro ou um Ferrero Rocher. Mentira, gente, poderia ser uma Lacton, garota, enfim, tudo é com chocolate. E é gostoso, então, mas eu seria um chocolate. Se eu fosse um objeto, gente, se eu fosse um objeto, eu seria meu celular. O meu celular em si, eu não sei se seria o meu celular, porque o meu celular tem que dar umas, sabe, então você quebra ele, mas eu não sei, mas o objeto que eu seria um celular. Com Wi-Fi bom, tá? Porque um celular sem Wi-Fi não é um bom celular. Se eu fosse uma parte do corpo. Gente, se eu fosse uma parte do corpo. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria a bunda. Por quê? Porque a bunda senta. A bunda descansa você. Então, eu seria, assim, uma bunda. A bunda caga também, né, gente? Então, aquele momento que você se alivia ali, entendeu? Tudo vem pela bunda. Então, seria uma bunda. Se eu fosse uma música. Gente, se eu fosse uma música, eu seria bruto, mas é com carinho. Sempre dou o meu jeitinho, porque Deus me fez assim, dona de mim, da Isa, tá? Gente, eu sou uma pessoa bruta, mas eu sou uma pessoa super carinhosa. Apesar de que eu não me acho uma pessoa bruta, entendeu? Eu sou uma pessoa super doce, eu sou uma pessoa bem carinhosa, mas tem gente que acha que eu sou uma pessoa bruta, mas só gente que eu... Gente, olhem bem pra mim. Vê se eu tenho jeito de quem é uma pessoa bruta. Gente, eu não tenho nem rosto pra ser uma pessoa bruta.
Tudo bem que não é o rosto que fala são as atitudes, né? Mas tudo bem. Mas eu não sou uma pessoa bruta, tá? Eu sou uma pessoa super de boa, sou uma pessoa super carinhosa. Mas enfim, a música que me resume seria aquela da Isa, como eu já falei aí, tá? Se eu fosse um filme... Gente, se eu fosse um filme, provavelmente eu não seria um 365, sabe? Não, não seria esse. Se eu fosse um filme, seria... Meninas Malvadas. Gente, eu amo esse filme. Ele pode passar 10 vezes, mas as 10 vezes que passar, eu vou ver, porque eu amo aquele filme lá, tá? Se eu fosse uma frase. Bom, gente, se eu fosse uma frase seria: floresça onde Deus te plantou. Então, eu seria essa frase. Bom, gente, então eu cheguei ao final dessa tag, né, que eu não sei de onde vem tantas palavras sem noção, mas foi a tag que eu fiz. Então, gente, se vocês gostam de tag, deixa aqui nos comentários também qual frase você seria, qual a frase da música que você seria, qual o climão que vocês seriam, enfim. Então, é isso daí, vou ficando por aqui, um beijão, até meu próximo vídeo. Bye!